Um bom dia, a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo a todos. Nessa manhã, novamente, estarei deixando uma palavra do Deus vivo para você. Tenho certeza que irá falar muito ao seu coração. A palavra de hoje nós iremos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Foi escrito por alguém que, por ter uma vida correta perante Deus, ele se tornou imitador de Cristo. E alguém também que fala conosco, pela sua palavra, dizendo: torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo deixou essa palavra para nós, uma palavra que incentiva, dizendo que é possível tornarmos imitadores de Cristo, assim como ele foi imitador de Cristo. Convido os irmãos a verem suas Bíblias lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versos 1, que diz assim: torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em Romanos 1,16 diz assim: porque não me envergonho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também grego. Se você quer ser um imitador de Cristo, você não pode ter vergonha de anunciar o Evangelho. Pois é o poder de Deus para a salvação de vidas, de todo aquele que crê, primeiro judeu e também grego, e também gentios, e todos que creem. Para você ser um imitador de Cristo, a primeira característica é essa: não ter vergonha de anunciar o Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Paulo anunciou o Evangelho de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 9, 16, diz assim: pois se anuncio o Evangelho, não tenho de que gloriar, porque me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar. Quero dizer para você que é um cristão, que serve a Cristo, que é imitador de Cristo. Aqui em Coríntios nos diz: pois se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me imposta essa obrigação. Você, como servo de Cristo, alguém que serve a Cristo, você tem essa obrigação de anunciar o Evangelho. E há de nós, se não anunciarmos o Evangelho da salvação. Marcos 16, capítulo 15, diz assim: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Mas uma ordem de Deus, de Jesus Cristo para você: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Se você quer ser um imitador de Cristo, anuncie o Evangelho, pregue o Evangelho. Onde você estiver, na escola, no trabalho, na rua, na roda de amigos, onde você estiver, anuncia o Evangelho de Cristo, pois é imposta essa obrigação para você e para mim e para todos que são imitadores de Cristo. Essa foi a primeira parte, amados, anunciar o Evangelho. Em Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas, e aos mansos enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Quer dizer para você que você tem o Espírito do Senhor sobre sua vida. Ele nos ungiu para que possamos pregar as boas novas de salvação. Como disse na mensagem passada, que você
É alguém que ajuda pessoas a reconciliar-se com Deus. Quer dizer para você que o Espírito Santo está sobre você. Ele nos ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos. Amados, quer dizer para vocês que no momento que você fala do Senhor dos Exércitos, do braço forte, do Deus que cura, que liberta, transforma, perdoa, faz do fraco forte, pequeno grande, reescreve uma nova história, quer dizer para você que as algemas caem. Se há algum problema na vida da pessoa, por você anunciar o Evangelho muito poderoso, as algemas têm que cair. Porque o Senhor nos ungiu para pregar as boas novas aos mansos. As pessoas que estão contritas, meu, de coração, amargurados, são curados. Porque você anuncia a palavra do Deus vivo, do médico dos médicos, dos reis, do Senhor dos senhores. E por essa palavra que você ministra do Deus vivo, os cativos são libertos das algemas do inimigo. E a abertura de prisão aos presos. Pois você serve a Cristo. Você é o imitador de Cristo. O Espírito Santo nos unge para fazermos isso. Para anunciar a palavra. Outra questão, amado. Se você quer ser imitador de Cristo. Primeiro, anunciar o Evangelho. Segundo é ter o Espírito Santo sobre sua vida. Terceiro, em 1 João, capítulo 14, versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Para você ser imitador de Cristo, é preciso você obedecê-lo, honrá-lo com suas atitudes, honrá-lo com sua vida. Precisa obedecer a Jesus, se você quer ser imitador dele. Porque a palavra diz assim, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, tua alma, e amar o próximo como a ti mesmo. Se a pessoa mente, não mente mais no momento que se torna cristão. Se ele rouba, ele não pode roubar mais. Se ele dá cano, não pode dar cano mais. Deixar as coisas do mundo já não são mais presentes. Se você quer ser um imitador de Cristo, você tem que obedecer aos seus mandamentos. Como diz aqui em 1 João, capítulo 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. No 21 também diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Irmãos, se vocês perguntarem aí fora, vocês amam Jesus Cristo? Todos dizem. Mas será que as atitudes condiz com o que ele está dizendo? Porque quem ama Jesus Cristo é o que obedece a sua palavra, que guarda os seus mandamentos. Esse é o que ama, não só de boca, mas também com atitudes. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 14, diz assim, como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Então, amados, como nós, como filhos de Deus, imitadores de Jesus Cristo, devemos ser filhos obedientes. Não deixe amoldar pelos maus desejos da vida outrora. Você que está me escutando, eu não sei se você já nasceu num berço cristão, se tornou cristão depois de algum tempo. Mas aqui Pedro está dizendo, como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos da vida outrora. O que estava de errado não deve estar mais em nossos corações. Devemos ser limpos. Quando viviam na ignorância, quando a gente vivia sem entendimento. Pedro está dizendo, como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos maus desejos. Se vier um mau desejo, um mau pensamento, repreenda. Para você ser imitador de Cristo, você tem que ser obediente a Cristo. Fugir da
aparência do mal, de tudo que não convém. Amém? Continuação, amados. Romanos 16, 19 diz assim: quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Mas quando nós obedecemos a Cristo, somos imitadores de Cristo, ela é conhecida perante todos. E aqui ele está dizendo que se alegra a nosso respeito e quer que nós sejamos sábios sempre para praticar o bem e simples para o mal. Então fugir da aparência do mal sempre. Como eu disse, anunciar o Evangelho, obediência a Deus, Jesus Cristo e ao Espírito Santo. Buscar o reino de Deus, fazer discípulos, ter amor. Mateus 6,33 diz assim: buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você quer ser imitador de Cristo, seu pensamento está no alto, está nas coisas lá de cima, em servir a Cristo. Buscar as riquezas do céu, primeiramente. Buscar a Deus, obedecê-lo. E as demais coisas serão acrescentadas. Não como o evangelho que a gente vê hoje, amado. Em muitos casos, que colocam no coração de pessoas para buscar coisas terrenas. Mas o verdadeiro tesouro do cristão está no céu. Vocês sabem do que eu estou falando. Mateus 28, 19 diz assim, ide fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você quer ser imitador de Cristo, você precisa fazer discípulos. Ide fazer discípulos. Imitar a Cristo é fazer discípulos. Segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 7, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Quero dizer para você que Deus tem uma recompensa para você, amado. Você trabalha para Ele. Ele tem uma riqueza muito linda e gigante para você. Só que aqui está dizendo, esforçai-vos e não desfaleçam. Continua fazendo isso de Jesus. Continua sendo imitador de Cristo. Continua anunciando a palavra. Continua obedecendo. Continua em amor. Em Colossenses 3, 23, 24 diz assim, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, não a homens, sabendo que recebereis o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor serve. Então nós servimos a Cristo. Como eu disse, o Senhor, Deus, tem um galardão para todos que trabalham na sua obra, faz a sua vontade. Em 1 Coríntios 15, diz que, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundância na obra do Senhor, sabendo que o vosso galardão não é em vão do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Tudo que você fizer para Jesus Cristo, amados, tem uma recompensa. Amém? Em Efésios 5, 18, 21 diz assim, não embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo, a nosso Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor. Que vemos, amados, que uma ordem expressa de Paulo, para não embriagar com vinho, mas sim o Espírito Santo. E vemos também, amados, quanto que o álcool destrói famílias, vidas, faz ter atitudes que no seu juízo perfeito não faria ou falaria. Mas quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela está dirigida, controlada pela pessoa do Espírito Santo. Ela tem amor, ela tem paz, mansidão, domínio próprio, é benigno e há fidelidade na vida da pessoa. Mas quando a pessoa está cheia de Deus, ela tem isso tudo. E essa comparação artificial, quando a pessoa é convertida, ela imita a Cristo. E tem o Espírito Santo.
Ninguém pode falar Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, amado, é que nos regenera, nos convence do pecado, é quem nos cela, é o penhor, quem nos batiza no corpo de Cristo, dá gemidos inexprimíveis por nós, desfaz as obras do mal, é o que produz em nós o caráter de Jesus. Em Paulo e todos servem a Cristo, o nosso Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo que ensinou a Paulo e os discípulos a como imitar Cristo, é quem nos ensina também a ser imitador de Cristo. Glória a Deus por isso. Obrigado, Espírito Santo. O Espírito Santo, mas é quem nos dá poder, nos santifica e que distribui dons espirituais. O Espírito Santo, mas nos ensina a ser imitador de Cristo. Só que uma questão, ele quer ser o nosso presidente. E outra, ele só nos ensina quando damos lugar, quando temos amor, quando pedimos perdão, quando devemos pedir, liberar o perdão, quando devemos dar o perdão, compromisso com a obra de Deus, obedecer a Cristo. Paulo escreveu 2 ordens no texto: não embriagueis com vinho onde há dissolução. A segunda ordem: seja cheio do Espírito Santo. Resumindo, amado, imitar a Cristo é preciso estar cheio do Espírito Santo. Última característica, amado, para ser imitador de Cristo: deve ter amor verdadeiro. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Tem um amor verdadeiro para você ser discípulo de Cristo. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amados, o Espírito Santo está presente para nos ensinar a ser imitador de Cristo. Paulo descreveu isso. Paulo tinha todas essas atitudes: anunciava o Evangelho, obediência a Deus, Jesus Cristo, busca pelo reino de Deus, ter amor e ser cheio do Espírito Santo. Isso tudo existe na vida do Paulo. Então o que nós podemos ver, amar, nessa mensagem hoje? Tenho certeza que essa palavra fala muito ao seu coração, que você vai continuar pregando o Evangelho a todas as vidas, onde você estiver, em todo lugar, obedecendo a Cristo. Que vocês sejam esses canais de bênção. E essa foi a palavra de manhã que Deus veio para você. Seja um imitador de Cristo. Amém? Que Deus abençoe todas as vidas, nossas vidas. Abençoe o Brasil. Abençoe esse mundo. Que Deus coloque no coração das pessoas o desejo de buscá-lo, enquanto se pode achá-lo, enquanto ele está perto. Amém? Que Deus continue abençoando nossas vidas. E essa foi a palavra.